Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos iniciando mais um dia de estudo, né, nesse domingo tão abençoado que Deus nos deu, né? Ontem passamos um dia pleno na presença do Pai, né? Fomos estudar, né, a palavra, lemos um pouco da palavra, conversamos com Deus e fizemos também outras coisas. Nós, todos os dias, temos coisas para fazer, né? Coisas que ocupam a nossa vida. E quais são essas coisas que ocupam a nossa vida? Então, sempre ocupando a nossa vida. É um trabalho, não é mesmo? É uma festa, é os afazeres de casa, são passeios, né? São comidas, né? Que temos que fazer, ou sair para almoçar fora, ou jantar fora, compras, né? Tantas coisas nós temos, mas não podemos esquecer de cuidar da nossa alma. A nossa alma precisa de alimento. E quem alimenta a nossa alma são as palavras do Espírito Santo, são as palavras de Deus. As palavras de Deus alimentam a nossa alma. Então, você deve sempre procurar ter um tempo para Deus. Onde você estiver, procure ter um tempo para Deus. Não deixe que as coisas do nosso dia a dia, que ocupam as nossas horas, né, os nossos tempos, nos afaste de Deus. Não podemos ficar afastados de Deus. As coisas da vida, muitas das vezes, nos enganam para deixar a gente afastado de Deus. Mas como nós somos pessoas sábias, pessoas inteligentes, que sabemos que sem a presença do Pai a nossa alma sofre, nós sofremos e ficamos, né, enfraquecidos, né? E o que nos fortalece é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, não é mesmo? Então que hoje, que Deus nos ajude, enquanto a gente estiver nessa vida, enquanto nós estivermos de pé, porque Ele nos coloca de pé todos os dias, não é mesmo? É Ele que nos fortalece todos os dias. Deixa eu botar mais um pouquinho assim essa câmera, vai ficar melhor, não é mesmo? Então é Deus que nos fortalece todos os dias. Que o Senhor, enquanto Ele está perto da gente, nós sempre estamos nos fortalecendo, estamos sempre fortes, porque Ele sempre nos dá a sabedoria que precisamos para que a gente possa tomar as decisões certas, fazer as coisas certas durante o nosso tempo nessa terra, durante a nossa vida cotidiana, né? Tantas coisas, que nós ouvimos coisas de alguém aqui, de outros ali, outros acolá, mas nada do que nós ouvimos é melhor do que ouvir a palavra de Deus. Certo que às vezes tem alguns conselhos que a gente para e reflete, mas o melhor conselho está aqui, ó, na palavra. O melhor conselho que podemos seguir está aqui na palavra de Deus. Então, quando você tiver algum problema, busca e ouve, está preparado quando tiver que partir dessa terra. Busca ouvir a palavra de Deus. Busca estar preparado. Porque nós um dia vamos partir, não é mesmo? Todos nós partimos. Nós temos o nosso desenvolvimento, né? Durante o decorrer da nossa vida. Nascemos, somos criancinhas, né, bebezinhos, criancinhas, depois mocinhas e rapazezinhos, né? E vamos desenvolvendo, vamos para a adolescência, nos tornamos pessoas adultas, né, responsáveis, né? Aprendemos a ser responsáveis desde pequeninos, porque os nossos papais nos ensinam, não é mesmo? E daí a gente vai desenvolvendo até a gente chegar à idade sênior, né? A nossa idade, aquela idade que é sênior. Eu digo sênior para não falar de velhice, né? Mas a gente vai chegando a essa idade, é verdade. Então nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, tá certo? E hoje eu vim aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar da epístola do Paulo, do apóstolo Paulo, né? Aos Efésios, né? Aquele povo de Efésios. Paulo, então, ele iniciou saudando aquele povo, contando para ele a história dele, de tudo quanto houve na vida dele. Então, Jesus foi dando as instruções a Paulo e Paulo, então, foi prosseguindo, seguindo conforme teria que ser feito. E para dar início, eu gostaria muito que você prestasse atenção.
Seja você uma pessoa que gosta de ouvir a palavra, que gosta de transbordar do amor de Deus. E leve sempre a palavra para alguém. Compartilhe a palavra, tá certo? No final, quando eu terminar aqui, você compartilha. Ou se você quiser agora, compartilhe aí com 1, 2, 3 pessoas, quanto Deus tocar no seu coração. Se for uma, não importa. Ou se não for ninguém, também não importa. O importante é que você ouça, porque Deus está te mostrando o caminho. Através das minhas palavras, né? Através das palavras do apóstolo Paulo, né? A minha, porque eu estou verbalizando aqui o que está escrito, mas o que Deus deu a Paulo que eu vou ler para vocês, é para a gente refletir. Não só você, mas eu também. Eu tenho que refletir na palavra. Eu tenho que entrar dentro desse contexto para poder entender, refletir e saber o que é melhor para a minha vida e assim também para a sua vida, tá certo? Então vamos lá? Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês, a palavra de Cristo, a palavra que está na Bíblia Sagrada. Preste atenção, eu vou dar início, vou ler alguns versículos, que é um pouquinho bem grandinho, né? Vai até o versículo de número 23, eu vou dar alguns saltos, mas eu gostaria muito que você lesse todo, por completo, para você entender melhor, tá bom? Então, vamos lá? Aqui, Paulo, então, inicia-se assim no versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele saudando aquele povo. Em prefácio, né? Depois ele vem, então, falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Preste atenção. No versículo de número 3, ele diz assim, ó, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele estava falando do Filho de Deus, né? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. Depois ele diz aqui, no versículo 4, assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Precisamos sempre, diante do Pai, diante dos nossos amigos, familiares, não importa quem, ter o amor de Cristo, carregar conosco a misericórdia que Cristo teve sempre e tem por cada um de nós. E ainda diz assim, e nos predestinou para filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de Deus, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da tua graça. Deus derrama da graça dele, do favor dele, do amor dele sobre nossas vidas, para que nós tenhamos força e coragem para prosseguir todos os dias de nossa vida, tá certo? Vamos pular aqui para o versículo de número 14, que diz assim, ó, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Eita, forte isso, não é mesmo? Ao qual é o penhor da nossa herança. Qual é a herança que recebemos? O galardão de Deus, que vai ser a nossa salvação e exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E ainda diz assim, ó, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Preste atenção. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só, ele lembrava de todos, ele orava por todos, ele não pedia só para ele não orava só para ele orava por todos os irmãos, tá certo? Por todos, independente aonde estivesse. E aí, diz mais assim, para que
o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então ele pedia para que Deus olhasse por eles e desse a eles espírito de revelação, ou seja, desse a eles clareza, entendimento, que eles pudessem enxergar mais além. Você entende? E depois ele vem dizendo assim, lá no versículo 21, presta atenção. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Ele estava dizendo aqui que para que Deus fosse manifestado na ressurreição de Cristo de todos os mortos, né? O direito daqueles que poderiam estar no céu, né? Conforme o julgamento. E aí ele diz assim, e sujeitou todas as coisas os seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então quem é o cabeça da igreja? É o Espírito Santo. Ele que nos faz, ele que nos dá sabedoria, entendimento, clareza, visão nas coisas, e para muitos ele dá revelações. Muito antes de acontecer qualquer coisa que seja, Deus nos dá uma revelação, seja através de sonhos, seja através da palavra de um bispo, de um pastor, de uma missionária. Deus nos dá uma revelação mostrando que vai acontecer adiante ou que está acontecendo. Então, ele diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que ele está dizendo aqui? Que Deus cumpre todas as coisas, né? Ele não é o homem que fala, que diz que vai fazer algo e muitas das vezes não cumpre, mas Deus não. Ele cumpre todas as coisas. Ele faz para a gente o que nós não podemos fazer. Ele faz o impossível. Ele ilumina os nossos olhos e nos dá entendimento para que a gente possa seguir, né, em uma decisão correta. Você entende? Então, fique atento. Vamos lá para a explicação? Eu já venho explicando, mas eu quero dar continuidade aqui. Aqui na Bíblia está escrito assim, sujeitou todas as coisas. Aqui ele está falando de uma autoridade do Senhor Jesus que é declarada como plena, absoluta e irrevogável. A palavra de Deus é irrevogável, ela não volta atrás, né? Irrevogável no comando do universo. É Ele que comanda tudo. É Ele, o príncipe majestoso, rei de todos os reis. Então, Ele que comanda todo esse universo onde nós vivemos, toda essa terra, todas as nações, todos os municípios, todos os estados, todas as cidades, todas as comunidades, não importa onde você esteja inserido. Deus, o nosso Pai, majestoso Pai, glorioso e santificado, né? Glorioso Deus, é Ele que governa nossas vidas, Ele que governa todo esse universo, nos dando clareza e entendimento, abrindo os nossos olhos, dando uma visão para o nosso físico, para os nossos olhos espirituais, para toda a nossa vida. E aí diz aqui também a cabeça da igreja. A cabeça da igreja, a cabeça do Salvador, que foi coroada de espinhos como forma de humilhação. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, ele foi coroado, não foi? Coroado, né? Com aqueles espinhos. Agora ele está coroada pelo Pai com autoridade suprema sobre tudo e todos. Você entende? É o que eu acabei de dizer. E ainda vem falando mais um pouquinho aqui. Ele vem falando que ele vem falando assim, portanto, aqueles que se submetem à liderança do Salvador podem desfrutar da segurança ampla, irrestrita, proporcionada pelo seu poder. E aí eu escrevi mais alguma coisa aqui, que eu vou acompanhar aqui pelo meu caderno, que quando eu leio, né, eu sempre dou uma escrita, né, sempre escrevo alguma coisa, além do que eu leio aqui na explicação da minha Bíblia. Bem,
nós devemos cuidar da nossa alma, buscar em Jesus Cristo, não é mesmo? Então, nós devemos refletir quanto essa carta que Paulo fez aos Efésios, quando ele começa saudando aquele povo e conta da sua história. Ele começa a contar essa história para todos eles, desde quando ele teve o encontro com Deus. E ele, então, reafirma a todos que foi escolhido, que ele foi um escolhido, foi escolhido pelo Espírito Santo. E ele se preparou, então, através da escolha do Espírito Santo, que o Espírito Santo preparou Paulo para que ele começasse a pregar a palavra, que ele começasse a pregar o Evangelho, para falar sobre a obra que Deus faz sobre a vida de cada um de nós. Então, ele foi falando e explicando para aquele povo. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a soberania de Deus. Ele enfatiza sobre essa soberania de Deus porque ele fala sobre as bênçãos e o privilégio que todos teriam em estar em Deus. Todos aquele povo da época. Ele enfatiza sobre isso, sobre a soberania de Deus, né? Então ele fala que todos receberiam a salvação eterna. Então Paulo, ele estava ele incentivava aquele povo a serem verdadeiros, a falar a verdade, a serem humildes, a serem pessoas dóceis uns com os outros, né? Ajudar um ao outro. Paulo sempre ele dava esse incentivo nas palavras diante das pregações. Porque é por isso que nós devemos refletir e orar, né? Orar pelas pessoas, orar pelas coisas, né? Que tem pessoas que são perigosas. Precisamos orar pelas coisas e por pessoas perigosas. E orar também em função aquilo que Deus tem para nós, qual o propósito de Deus. Então a oração, ela quebranta o nosso coração e renova a nossa alma, Então precisamos ter essa comunhão com Deus, que é ela que nos garante a vitória. É a comunhão com Deus que nos garante a vitória. É a oração feita com fé que nos ajuda quando precisamos de uma cura, quando precisamos de uma libertação, quando precisamos de um livramento. É a oração, porque a oração nos deixa em proteção, mais confiante e segurança, né? Porque Deus nos dá essa segurança, porque estamos debaixo da proteção divina do Altíssimo. Estamos debaixo da proteção divina de Deus. Você entende o que eu falo? Então creia nisso. Creia que o soberano Deus, ele pode todas as coisas que ainda nós não podemos. Seja por uma fé grande, né? Às vezes tem pessoas que têm uma fé, né? Uma fé mesmo grande, e tem pessoas que têm uma fé como um grão de mostarda. Não importa. O que é importante é que você tenha fé. Que ali Deus vai te lapidando, Ele vai te ensinando, Ele vai te disciplinando. A palavra de Deus é disciplina para todos nós. Pense nisso, tá? E tome uma atitude. Você que ainda não tomou uma atitude de se entregar para Deus, de se dobrar para Deus, reflita sobre isso e se entregue para Deus, porque Ele tem bênçãos para você, tá? Decida-se que bênçãos incríveis você vai receber. Se você se decidir a se dobrar, a se entregar para Deus, Ele vai te dar bênçãos incríveis, coisas impossíveis que você jamais pode imaginar. Porque os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, né? São diferentes, o tempo dele é diferente do nosso. Então nós precisamos dessa união em Cristo, dessa conexão que é a vontade de Deus. Deus quer a nossa conexão com Ele. Você entende o que eu falo? Jesus falou de um homem que só pensava em encher o seu depósito de coisas. Você lembra? Jesus falou. Então, nós não podemos ser pessoas tolas. Precisamos ser pessoas que não nos deixam, que a gente não se deixe enganar pelas coisas da vida, onde tudo é passageiro, onde tudo passa.
Então precisamos cuidar da nossa alma, buscar Jesus Cristo, buscar encontrar um alívio, uma tranquilidade em Cristo Jesus. Você entende o que eu falo? Deus, Ele quer você pertinho dEle. Ele quer a gente pertinho dEle. Ele fica alegre quando estamos perto dEle. Você entende? Então, busque e ouve a palavra de Deus e se prepare para quando tiver o tempo da nossa partida, quando tiver o tempo da sua partida, né? Um dia vamos partir desse mundo. Não sabemos quando, nem a que hora será, mas as coisas acontecem quando nós menos esperamos. Então, a gente precisa estar preparado. Preparado como Elizabeth, buscando a Deus, ouvindo a palavra, orando, né? Se santificando, jejuando, né? Precisamos jejuar. Em que você tira 1 hora de jejum, 2 de jejum, em prol de alguma coisa que você deseja, mesmo que não seja em prol de nada. Senhor, vou te fazer esse jejum em prol da santificação desse dia para o Senhor. E Jesus te abençoará grandemente. Acredite, creia nisso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, eu confio muito na palavra do Senhor e eu ouço também, eu tenho os mentores que eu ouço e que desenvolvem em mim cada vez mais fé através da palavra, porque eu ouço, além de ler, eu ouço. E eu acho que você também deve ouvir, deve ler, deve escrever, né? Escreve também aquilo que você ouviu e que você acha que foi assim uma coisa bem instrutiva, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria e entendimento para os nossos dias. Então siga assim, tá certo? Amanhã eu volto com você falando sobre dando continuidade, né? Falando aqui sobre o capítulo 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo continua narrando quanto os dizeres dele para aquele povo, tá certo? Então, olha, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês grandemente. Não esqueça não, compartilhe essa palavra, leve essa palavra amiga para alguém, aperte também, nessa mãozinha aí, para mostrar para o nosso canal que você está presente, de que você gosta do que você vê aqui, que é de grande importância o que eu trago aqui para vocês e para mim também, que eu estudo e aprendo juntinho com vocês. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o nosso ser, que nos encha do Espírito dele. Então procurem a ajuda de Deus para que nós possamos sempre seguir em frente, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!